militares honram a farda que veste, renuncie dos seus cargos. E nenhum outro oficial de 4 estrelas assuma até que haja uma investigação profunda do Senado. A presidente do Superior Tribunal Militar, a ministra Maria Elizabeth Rocha, afirmou nesta quarta-feira, dia 12 de março, que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode passar por julgamento na Justiça Militar caso sejam identificados crimes militares na sua conduta. A declaração foi feita durante o discurso de posse da ministra como primeira mulher a assumir a presidência do STM em 217 anos de história da Corte. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que considere fazer uma doação. O blog da Cidadania está lutando para sobreviver, para comprar novos equipamentos, para poder se manter. O que acontece? Eu não tenho uma grande estrutura, então eu fico repetindo alguns vídeos, pelo menos por uns 4, 5 dias, porque eu não posso fazer vídeo todo dia. Você já viu o vídeo? Pula, tem gente que não viu. Então é isso, minha amiga, meu amigo, eu quero mostrar algumas coisas para você. A assim chamada condução coercitiva, aqui o juiz Moro submeteu o meu amigo e blogueiro Eduardo Guimarães, é uma forma de sequestro. Ele submeteu o Eduardo Guimarães ao chamado cárcere privado. Aliás, é outra coisa, doutor Moro, que é importante o senhor saber. Eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Lá em 2020, o Dória condenou o blogueiro aqui a indenizar o João Dória em 20 mil por publicação de fake news. A fake news é que um funcionário do Dória gastou dinheiro público numa casa de prostituição. Não foi do governo Dória, foi do governo Alckmin. Dória se aproveitou disso, tanto faz que era o governo Dória ou era o governo Alckmin. Não é? Então era o governo do Estado. Mas essa condenação de 20 mil eu recorri, e aí eu não sei como o Dória conseguiu aumentar isso para 50 mil e eu não tenho conseguido pagar. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 11 de abril de 2025. São 11 horas da manhã. Vem aí um problema gigante para o ex-presidente e os militares e seus cúmplices. O Exército pretende apoiar integralmente o Xandão. Malafaia insultou o alto comando do Exército durante as últimas manifestações pela anistia. Ele tem boas razões para isso, que agora vem à tona. Apesar de cantar de galo na recente manifestação em São Paulo, ex-presidente tem todos os motivos para passar mal de fato, como foi anunciado que ocorreu na manhã desta sexta-feira durante um tour dele pelo Nordeste. A situação do Jair não para de piorar e não haverá anistia ou aliado estrangeiro que dê jeito nos seus crescentes problemas. Apesar de todo o blá 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 dele e da família sobre perseguição, suas desculpas cairão no descrédito total assim que a Justiça Militar puni-lo duramente ao longo do processo que irá lhe tirar a patente de capitão, a aposentadoria e o discurso sobre ser perseguido dele e dos outros milicos golpistas.
O Bolsonaro diz que sentiu fortes dores na região do abdômen, buscou um médico, ele chegou aí para a primeira agenda do tour, mas o mal-estar se intensificou. Pessoas próximas informaram que ele está com a barriga inchada. O fato é que o Bolsonaro ele tem muitos outros motivos psicológicos aí para ficar mal. O STF acabou de publicar o acórdão da decisão que tornou Bolsonaro e mais 7 aliados réus por tentativa de golpe. O Supremo publicou hoje o acórdão da decisão que tornou o Bolsonaro e 7 aliados réus pela tentativa de golpe. O julgamento da ação penal vai ocorrer ainda neste ano. O acórdão traz que a denúncia foi integralmente recebida contra ele, Ramagem, o Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Neto. E eles são réus por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado. A Bolsonaro também há uma imputação específica de liderar a organização criminosa. O acordo oficializa o resultado do julgamento e contém a íntegra dos votos apresentados pelo ministro. A partir de agora, pode ser aberta oficialmente a ação penal, o nome que é dado ao procedimento que os réus irão responder. Em maio é julgado o último núcleo do fatiamento da denúncia da PGR, o núcleo 4, e aí começa a instrução penal. Muito bem, o Supremo já, inclusive, abriu credenciamento ontem para o julgamento do núcleo 2 da denúncia da PGR. Os veículos interessados vão ter que se cadastrar lá em Brasília. A Secretaria de Comunicação Social do STF recebe a partir de ontem pedidos de credenciamento da imprensa interessada em cobrir o julgamento do núcleo 2. Em razão da limitação de espaço, somente poderão acompanhar no plenário da turma os cerca de 50 veículos jornalísticos que já têm setoristas credenciados no STF. Cada veículo poderá indicar uma pessoa, um repórter para a cobertura. Bom, como você viu lá em março, né, no vídeo de entrada, a nova presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, disse então que identificava crimes militares na conduta do Bolsonaro e dos outros acusados. E agora ela avança nessa discussão. Matéria da revista Veja, recém-publicada nesta sexta-feira, diz que Bolsonaro deve perder a patente, diz Maria Elizabeth Rocha, presidente do STM. Sim, Jair Bolsonaro deve perder a patente e o salário de capitão do Exército, mesmo sendo um militar reformado. Por quê? Porque ele vai sofrer uma condenação penal e isso inabilita para ser militar. Quem faz a afirmação é a ministra Maria Elizabeth Rocha, que hoje preside o STM, Superior Tribunal Militar, e o evento vai abalar as placas tectônicas da política brasileira. E acontecerá se o Bolsonaro for condenado a mais de 2 anos de prisão no julgamento do STF. E a pena que estão pedindo para ele não é de 2 anos, é de 40 anos. Deve ser de 30 a 40 anos. Nesse caso, ele vai sentar também no banco dos réus no Supremo Tribunal Militar e vai ser considerado indigno para o oficialato. O mesmo risco ameaça os generais e coronéis e pelo menos um almirante, o Almir Garnier. Se Bolsonaro for julgado pelo STM, vai enfrentar o segundo processo na Justiça Militar. No primeiro, a Corte o livrou da condenação do plano de explodir bombas em quartéis no Rio de Janeiro há décadas atrás. Bolsonaro pode mesmo perder a patente de capitão. Foi perguntado para a presidente do STM. Diz que ele poderá perder a patente. Já foi recebida a denúncia contra ele. Veja só, o Exército já recebeu a denúncia contra ele. Se ele vier a ser condenado e a sentença transitar em julgado, a depender do quantitativo da pena que vai ser aplicada, ele vai ser julgado também no STM. Há alguma chance de Bolsonaro e outros réus não serem julgados no STM? Todos nós declinamos o foro para o Supremo Tribunal Federal e ninguém aqui, em momento nenhum,
apreciou qualquer ato do 8 de janeiro. Perguntaram para ela, considera que ocorreram crimes militares nas ações no 8 de janeiro? Sobre os atos perpetrados no 8 de janeiro e os desdobramentos que antecederam, por certo, eu vejo a existência do cometimento de crimes militares, não só pela condição dos agentes perpetradores militares da atividade da reserva, como em razão de o acampamento em frente ao QG do Exército ser um local de administração militar. E não poderia ter aquela gente lá, e eles deixaram. Alguns dos réus, como Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, têm influência nativa ainda hoje. O general Paulo Sérgio era comandante do Exército 3 anos atrás. A condenação deles pode provocar insatisfação nas tropas? Pode até provocar insatisfação, mas essas insatisfações vão ter que ser absorvidas. Afinal de contas, a democracia é justamente o ajustamento dos dissensos, ou seja, eles podem espernear à vontade. O STM poderá sofrer algum tipo de pressão das Forças Armadas durante o eventual processo, e ela diz, não tenho dúvida que serão feitos os lobbies, que serão feitas as interlocuções no STM, mas veja bem, os nossos 10 militares da corte são agregados, eles não fazem mais parte do alto comando, então não tem mais influência nem gerência sobre tropa. Qual será o impacto político de uma possível condenação? Ela responde, politicamente isso terá um significado muito forte no Brasil. Não só a condenação do presidente, mas ensinos generais, porque nesses 18 anos de corte, não me lembro de nenhum julgamento semelhante. E então aí, minha amiga, meu amigo, a situação do Bolsonaro vai complicar muito. Por quê? Porque essa senhora, né, ela anuncia, na verdade, não vai fazer nada sozinha, mas ela anuncia o fim das desculpas dos golpistas. Não só Jair Bolsonaro, mas de todo o núcleo golpista, né, principalmente os cabeças, mas todos eles, sobre estarem sendo perseguidos. Agora eles vão dizer que o Exército os está perseguindo também? O Exército é controlado pelo Xandão? Não dá, né? Então, realmente é a desmoralização total e as Forças Armadas gozam de muita credibilidade na sociedade brasileira. Ou seja, não vai ter pastor que vai evitar uma perda de apoio muito grande para os golpistas e o chefão na própria direita. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.